Bom dia, paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Esse é o dia que o Senhor fez, portanto nos alegremos e regozijemos nele. Sejamos gratos por mais um dia, por sua bondade, por sua misericórdia, que se estende de geração a geração sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Hoje, dia 26 de julho de 2026, vamos tomar mais um devocional, mais um café com palavra, para a glória do nome do Senhor. Hoje, nosso devocional, nosso café com palavra, tem como título A Verdadeira Essência. Qual a verdadeira essência? A verdadeira essência é aquilo que nos conecta com Deus, nos liga a Deus e nos liga a outras pessoas. Então, a verdadeira essência é o amor de Deus, que foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Aleluia! E hoje nós chegamos no capítulo de Salmos, no livro de Salmos, no capítulo de número 83. Hoje é acho que o último salmo de Asaf. Encerramos aqui, pelo menos nesse bloco de salmos de Asaf, nós encerramos aqui os salmos de Asaf, no salmo de número 83, que tem como título desse salmo, Julgamento de Deus contra as nações inimigas. Esse salmo é um salmo, nós vimos o salmo de ontem, um salmo poderoso, que fala da justiça de Deus. E aqui, o julgamento de Deus contra as nações inimigas. O salmista aqui, Asaf, ele pede a intervenção de Deus urgente. Ele está assim clamando, é um clamor, pedindo para que Deus se levante urgentemente contra uma aliança feita pelas nações vizinhas ali de Israel, com o intuito de destruir o povo de Israel. Então ele combina desespero diante da crise com a profunda confiança na soberania de Deus, entendendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, que ainda que eles estivessem passando por algumas coisas, estivessem até errados, o Senhor ainda assim pelejaria por eles, porque o Senhor prometeu e o que ele promete, ele cumpre. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele promete. Dividimos o salmo em 3 partes para que você possa entender melhor, para se tornar um pouco mais didático. A primeira parte vai do versículo 1 ao versículo de número 8, e é o clamor contra os inimigos. Asaf abre o coração diante do Senhor e ele clama contra os inimigos. E ele pede ao Senhor para que não esteja em silêncio. Não existe nada que nos faça pensar e até duvidar e até nos sentir mais vulneráveis do que quando Deus está em silêncio. Quando nós oramos e não escutamos a resposta do Senhor. Quando nós nos movemos, mas achamos que o Senhor não está se movendo ao nosso favor. Então isso faz com que nós tenhamos o coração apertado, e Asaf ele pede para que Deus não fique em silêncio, ele implora para que Deus não fique calado diante do cerco do inimigo. Ele diz: Senhor, se levanta, Senhor, faz, Senhor, fala, Senhor, diz alguma coisa. Ele está ali aflito e ele pede que Deus se manifeste de alguma maneira. Vários pontos formam, vários povos aqui, várias nações se juntam e elas formam uma confederação com o intuito de apagar o nome de Israel da história. A intenção é essa. Por isso que Asaf diz: Senhor, age com justiça. É o teu povo, é daqui, Senhor, que vai sair o herdeiro que vai trazer salvação a toda a humanidade. Então, o intuito sempre das nações de destruir Israel era esse. Era Satanás por trás, movendo para que Israel, sendo destruído, ali não nascesse o Messias prometido, aquele que viria e salvaria toda a humanidade, que nos redimiria dos nossos pecados e nos restauraria a comunhão com Deus. Então, é isso que Asaf está dizendo: Senhor, faz justiça. Não deixe que essas nações que se juntaram para destruir Israel tenham êxito. É o teu povo, Senhor. O segundo ponto deste salmo vai do versículo 9 ao versículo 12. São memórias de livramentos passados. Asaf nos ensina que diante das lutas, diante das dificuldades, devemos lembrar que o Senhor um dia já fez. Se Ele fez no passado,
Ele vai fazer novamente. Então Asaf, ele pede que Deus repita as vitórias do passado. Asaf diz, Senhor, assim como tu agiste no passado, age agora. E ele diz, Senhor, assim como tu fizeste em Midian. O que foi que Deus fez em Midian? Não sei se você lembra da juíza Débora. A juíza Débora é levantada por Deus e a batalha que eles vão enfrentar é exatamente em Midian. Quando eles enfrentam Jabim e Sísera. Quando eles enfrentam Jabim com seus 900 carros de ferro, comandados por Sísera, o general comandante daquela batalha. E o Senhor, através de Débora e Baraque, destroça os 900 carros de ferro, dá a vitória. Sísera foge, mas o Senhor levanta uma mulher chamada Jael, que dentro da sua tenda, ela encerra a carreira desse inimigo que estava tentando destruir Israel. Então, Asaf traz isso, diz, lembra-te, Senhor, lembra, faz nós nos lembrarmos do que tu fizeste em Midian. Se tu fez ali, dando a vitória a Débora, dando a vitória a Baraque, dando a vitória a Jael, dando a vitória ao teu povo, destruindo Jabim e Sísera, tu vais fazer de novo aqui, Senhor. Faz de novo. Semelhante àquela canção, né? Tu vais fazer de novo. Eu creio sim, Deus vai fazer de novo. Então, quando você estiver em meio a uma luta, em meio a uma batalha, faça como Asaf. Lembre-se das vitórias passadas. O Deus que fez no passado é o Deus que é poderoso para fazer de novo. Glória a Deus. Asaf também lembra da justiça soberana de Deus. O testemunho que quem persegue o povo de Deus, o texto nos lembra, nos traz um testemunho de que quem persegue o povo de Deus não está lutando contra o povo de Deus, está lutando contra o próprio Deus. Asaf faz lembrar isso, Senhor, eles não estão pelejando contra nós, mas eles estão pelejando contra ti, contra o próprio Deus, contra o Senhor. Aí vem a terceira parte do Salmo, que é o propósito final, que vai do versículo 13 ao versículo 18, esse Salmo tem 18 versículos. Aí vem o que Asaf chama de confusão e busca. Pede-se que ele começa a colocar diante do Senhor e diz ao Senhor que os inimigos passem por vexame, para que finalmente busque a face do Senhor. Então, qual é o objetivo da vitória? Não é a vitória por si só, é para que os outros que estão próximos vejam o que o Senhor fez e busquem a face do Senhor. O Salmo termina declarando que o nome do Senhor é altíssimo sobre toda a terra. O nome do Senhor não é só sobre Israel. O nome do Senhor não é só sobre a igreja do Senhor. O nome do Senhor é sobre toda a terra, sobre todos os povos e sobre todas as nações. Asaf termina dizendo no versículo 18, e reconhecerão que só tu, Senhor, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. E as aplicações que eu coloquei aqui para a gente fazer desse salmo para as nossas vidas. A primeira é, diante do enfrentamento, da oposição e da crise, nós devemos nos lembrar, diante das batalhas invisíveis, às vezes batalhas da mente, às vezes batalhas que nós estamos enfrentando de oposição, às vezes até mesmo dentro da família, dentro da igreja, nós devemos nos lembrar que o Senhor que nos deu vitória no passado é o mesmo Senhor que peleja as nossas batalhas nesse tempo de hoje. É o mesmo Senhor que está conosco e que nos conduz em vitória. Aleluia, glória a Deus. Esse salmo também, uma outra aplicação que eu faço dele, nós devemos lembrar que nós precisamos ser sinceros com Deus nas nossas lutas. Diante do Senhor, não dá pra gente fingir que é forte, não dá pra gente fingir que não tá com medo, não dá pra gente fingir, eu não tô nem aí com essa... Não, nós temos que mostrar a Deus as nossas vulnerabilidades, os nossos pontos fracos, aonde nós tememos, o que nos tira a base, o que nos tira o chão. Precisamos ser sinceros com Deus diante das nossas lutas, das nossas dificuldades e das nossas vulnerabilidades. Segunda aplicação
eu faço desse salmo, diante das dificuldades, dos inimigos, das lutas, dos enfrentamentos que nós precisamos enfrentar. Precisamos guardar a nossa identidade. Nos lembrar de quem nós somos. Nós fomos chamados e nós fomos escolhidos pelo Senhor. E agora nós nos tornamos filhos de Deus. E nós precisamos guardar essa identidade de filhos de Deus. Nós precisamos demonstrar resistência nos ataques inimigos. Esse salmo nos lembra que devemos guardar e proteger a nossa identidade e a nossa fé. Diante de qualquer intempérie da vida, de qualquer dificuldade, de qualquer luta, lembre-se, você é filho de Deus. Guarde a sua identidade e guarde a sua fé. O apóstolo Paulo, já no corredor da morte, já perto de ser executado, ele escreve para Timóteo e diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então guarde a sua fé, proteja a sua identidade e lembre-se das vitórias passadas. As vitórias passadas, elas vão fortalecer a sua fé para as vitórias que você necessita agora no presente. Lembre-se do que o Senhor já fez. Lembre-se de quantas vezes o Senhor já lhe livrou, de quantas vezes o Senhor já ouviu a sua voz. Lembre-se dos seus testemunhos, para que a sua fé seja fortalecida e você possa guardar esta fé e esperar em Deus e no tempo certo ele se levantar e resolver a sua causa. E por último, a última aplicação é que sempre Deus não age por agir. Existe um propósito na intervenção de Deus. Existe um propósito no agir de Deus. Deus não responde uma oração simplesmente porque você está pedindo para mostrar para alguém. Deus não faz isso. Deus não deixa espaço para vingança. Deus jamais responde uma oração porque você quer se vingar do A ou do B que lhe fez algo de mal. Não. O objetivo do Senhor responder o clamor, não é o ódio, não é movido pela vingança. O objetivo do Senhor responder o clamor é a justiça divina. Ele age porque ele é justo. Ele sabe qual a necessidade. Ele sabe quem está precisando. E por último, o objetivo de Deus, no propósito da intervenção dele, é testemunho público. Deus age na minha e na sua vida. Ele nos concede a vitória sobre as nossas lutas, sobre os nossos problemas, para levar outras pessoas também a conhecerem o Senhor e prosseguirem em conhecerem, como disse Oséias. Então existe objetivo na sua luta, na sua batalha. Maior ainda o objetivo na intervenção de Deus e na sua vitória. É para que você testemunhe, como diz no Salmo 116. E para que outros vejam quem é o Senhor e se dobrem diante dele, como o Salmo termina dizendo. Asaf termina dizendo: e todos verão que o teu nome é Senhor e que tua face está sobre toda a terra. Glória a Deus por mais um salmo. Louvado seja o nome do Senhor. Amanhã é o Salmo 84. Irmãos, eu amo demais o Salmo 84. Demais. Amo demais. Eu tenho 3 vídeos no YouTube do Salmo 84. Maravilhoso esse salmo. Amanhã será ele. Vamos para o nosso devocional, né? A verdadeira essência. Amados, amemos-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João, capítulo 7, e versículo de número 8. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O amor é algo extraordinário. O amor é um presente que Deus nos deu. O amor é um sentimento de Deus, é um atributo de Deus que Ele comunica a nós. Ele resolveu dividir conosco esse sentimento, esse atributo, para que nós também possamos sentir amor, viver amor, distribuir amor. Deus, do jeito que Ele tem esse amor dele, Ele nos comunica para que nós também possamos ser participantes desse atributo dele. Glória a Deus. O amor, ele é essencial em nossa vida. Sem ele, tudo perde o propósito, tudo perde o sentido.
E a vida, ao invés de se tornar uma dádiva, se torna um fardo se ela não for regada de amor. Uma verdade que não podemos negar é que qualquer sucesso que alcancemos, se não for com amor, se esse sucesso for desprovido desse amor, é na realidade um fracasso. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ter muitos amigos e perder a sua família, perder aqueles que estão próximos de você? Então o amor é a liga que nos une. O amor, ele é essencial nas nossas vidas. Muitos creem que devem se esforçar para alcançar suas vitórias a qualquer custo, ainda que isso signifique agir de maneira desleal ou até mesmo negligenciar os seus. Isso não é vitória, isso é fracasso. Vitória é quando nós chegamos no pódio, mas os outros estão junto conosco ali também naquele pódio. Vitória é quando nós conseguimos nos alegrar pelos outros e os outros se alegram por nós. Isso é vitória. É justamente o amor que deve balizar nossas decisões e influenciar positivamente nossas atitudes. Nosso Deus, nosso Pai, nos criou com um propósito. Qual é esse propósito? Amar. Porque o amor vem de Deus. E todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Glória a Deus. Pois essa essência do amor vem dele. E esse amor deve ser a força propulsora que nos impulsiona nossa vida, que nos impulsa a fazer as coisas, impulsionando-nos a cada dia, a nos tornar cada vez melhores. Só com o amor de Deus nós nos tornamos pessoas melhores. O texto que nós lemos hoje, de 1 João 4, 7 e 8, nos ensina que a maior evidência de que nós conhecemos a Deus está justamente relacionada o quanto nós amamos a Deus e amamos aos que estão próximos a nós. Só então nós demonstramos realmente que conhecemos a Deus. Sem amor, estamos como um barco à deriva. Sem amor é como se nós estivéssemos só no meio do alto mar, sem ter para onde correr, distantes da presença de Deus, porque o amor, ele traz a presença de Deus para perto de nós, pois é o amor que somente no amor nós experimentamos a verdadeira manifestação do poder de Deus. O convite hoje é para amar quem nos amou primeiro, e é um chamado à vida plena. Nós só vamos ter uma vida plena quando nós amarmos como Cristo nos amou. Aleluia! Que desafio, irmãos. É fácil não, é difícil demais. Mas a gente pode a cada dia melhorando um pouquinho. Cada dia a gente recebendo uma porçãozinha deste amor e distribuindo aos outros essa porção de amor. O amor é algo que quando você reparte, não diminui, multiplica. O amor é algo que quando você divide, ao invés de diminuir, ele multiplica, ele soma, ele aumenta. Glória a Deus! Então o convite é para amar quem nos amou primeiro. E para amar aqueles que estão próximos a nós. Justamente o que destrava o propósito na nossa vida é o amor. Pois o amor nos move em direção ao cumprimento de cada uma das promessas que Deus tem para nós. É o amor que destrava esse cumprimento. Então, meus amados irmãos, a partir de hoje, saiba que você, além de ser muito amado pelo Pai, amado pelo Senhor ao ponto de Ele dar o único Filho para morrer no seu e no meu lugar. Aleluia! Nós também fomos chamados para levar este amor aonde quer que nós estejamos. Compartilhando esse amor de Deus, que descobrimos a real essência da vida e descobrimos realmente quem nós somos, somente quando nós compartilhamos desse amor verdadeiro que vem do Pai. Então ame com profundidade, ame com profundidade, ame com intensidade. Ame como Deus nos amou. A intensidade em que fomos amados por Deus é a intensidade com que nós devemos amar os nossos irmãos. E veja como o mundo ao seu redor se transformará se você começar
distribuir amor e a refletir a luz que vem do Senhor, a luz desse amor eterno e incondicional, você vai ver o amor de Deus sendo multiplicado entre todos aqueles que estão próximos a você. Glória a Deus por este amor de Deus. A frase de hoje é: o amor de Jesus nos alcança e a fé nele nos salva e nos libera para uma vida de comunhão com Ele. Glória a Deus. A palavra de hoje é compartilhar. Compartilhe. Comece pelos que estão próximos de você na sua casa. Comece com os vizinhos, comece com os amigos, distribua na igreja. Aí você vai ver essa rede de amor se multiplicar. E você vai ver Deus começando a cumprir cada promessa que Ele tem na sua vida. E o propósito dele sendo estabelecido na sua casa, na sua família, no seu ministério, na sua própria vida. Ame, pois o amor vem de Deus. E todo que ama e conhece a Deus é cheio deste amor. Glória seja dada ao Senhor para sempre. Esse é o nosso devocional de hoje, dia 26 de julho de 2026. A partir de amanhã, eu não sei o horário do devocional. Vou estar novamente com o meu Emanuelzinho. Não sei o horário, mas no horário que der certo, nem que seja 10 horas da noite, nós vamos estar compartilhando uma porção daquilo que o céu nos entregar para dividir com vocês. Isso também é uma forma de amar, vocês sabiam? Que distribuir essa palavra que o Senhor nos entrega é uma forma de amar vocês. Hoje é o nosso devocional de número 207 e amanhã será o 208, para a glória do nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar. Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer por mais uma palavra. Obrigado por esse salmo que veio nos lembrar da tua soberania, que veio nos lembrar, Senhor, que o objetivo em que tu nos abençoa, o objetivo em que tu nos entrega a vitória, não é para nós dizermos que somos vitoriosos, mas é para que outros vejam e através do nosso testemunho se cheguem a ti e conheçam a ti como o Senhor soberano sobre todas as coisas. Senhor, nos ajuda a amar com teu amor, porque o nosso, Senhor, é falho, o nosso é insuficiente, mas o teu, Senhor, o teu amor é tão profundo que não dá para alcançar a profundidade, é tão alto que não dá para tocar, é tão largo que não dá para abraçar. Portanto, nos dá deste amor incondicional, deste amor que excede o nosso entendimento e nos ajuda, Senhor, a sermos comunicadores do teu amor, onde quer que nós estejamos, em nome de Jesus, dentro da nossa casa, na nossa família, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com os nossos netos, com os nossos parentes, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com nossos amigos, com nossos vizinhos, com os nossos irmãos em Cristo. Nos ajuda a sermos multiplicadores deste amor, onde quer que nós estejamos. Em nome de Jesus, ajuda-nos a compartilhar o amor que vem de Deus, porque nós somos nascidos de Ti. E todo que ama conhece a Deus e multiplica a presença de Deus onde quer que esteja. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Muito obrigada aí que orou por mim. Eu estou bem melhor. Para a glória do nome do Senhor. Porque Deus é bom e fiel. E a sua graça é a causa de não sermos consumidos. Muito obrigada. Deus abençoe. Beijo no coração de vocês.